INEP mesmo, né, Beth? Do INEP mesmo, isso aí. Foi do ano passado, ou desse Foi de ano. agora, a da última edição agora. Então os meninos vão estar com ela na ponta da língua. Foi a de agora. Insuficiência renal crônica é isso, Caio. E aí, para você melhorar ainda, insuficiência renal crônica hipertensiva ou nefropatia hipertensiva, tá? Bom, última questão, gente. Tá indo bem, Beth? É isso mesmo? Sim, tranquilinho. Isso Então tá mesmo. bom. Pode ir me dando uma direcionada se precisar, tá? Não, tá ótimo. Bom, Muito obrigada. uma mulher de 28 anos procura uma médica de família e comunidade para ser orientada quanto à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e de gestação indesejada. A paciente relata que consome álcool durante as festas de carnaval e manifesta desejo de colocar o dispositivo intrauterino, que é o DIU. Apesar de não ter tido relações sexuais nos últimos 30 dias, a paciente refere atividade sexual com múltiplos parceiros com status sorológico desconhecido nos últimos 6 meses, além de uso inconsistente de preservativo. Afirma ter feito o uso de profilaxia pós-exposição, que é PEP, 2 vezes nesse período. Nega o uso de outras substâncias psicoativas e refere que a data da última menstruação foi há 7 dias. Realizou coleta de citologia oncótica, que é o preventivo, o Papa Nicolau, há 6 meses, sem alteração. Primeira pergunta: quais medidas de prevenção de ST podem ser oferecidas à paciente pela médica de família? Depois ele pergunta, caso a paciente deseje fazer o uso de profilaxia pré-exposição, qual deveria ser a conduta? E depois ele pergunta que, considerando as práticas sexuais da paciente nos últimos 6 meses anteriores à consulta, que condições a médica deve investigar antes de inserir o DIU? Então, primeira pergunta, como ela previne? Segunda, o que eu preciso fazer caso ela queira usar PrEP? E a terceira, considerando as práticas sexuais, o que eu tenho que fazer para ela antes de colocar o DIU? O que eu tenho que pensar nela antes de colocar o DIU? Tá? Vamos lá, gente. Quem quer começar? Quais medidas de prevenção de ST para esse caso podem ser oferecidas para ela? O preservativo e o PrEP. Quem que falou? Foi a Daiane? Verônica. Verônica, preservativo e PrEP. O Caio botou preservativo e orientação. Marcela botou preservativo látex ou o feminino. Pode dar anticoncepcionais também para ela? Pode dar anticoncepcional, mas vamos focar na nossa tarefa. Quais medidas de proteção de IST? Camisinha, o que o pessoal falou aí já. Teste Isso. para IST, HIV. Muito É. bem. Então, medidas de prevenção de IST também, os testes rápidos, ofertar teste rápido. Olha que legal que o Sábio colocou, gente. Vacinação. Vacinação também é prevenção. Vacinação de hepatite B. Olha que legal que a Marcela colocou, a vacinação de HPV, uso de preservativo que o pessoal já colocou, orientação. Mais alguma coisa? E alguém colocou aí, acho que foi a Entraria a questão de acompanhamento ginecológico por causa da idade também, ou não? 28 anos, ela tem que fazer acompanhamento ginecológico de rotina, citopatológico, né? Mas isso não é prevenção de IST, né? Prevenção, o que vai prevenir ela de ser contaminada com doenças contagiosas pelo sexo, pela relação sexual. E a PrEP, também eu acho que é uma boa opção de ofertar ali para ela. Então, quais medidas de prevenção? Aí, o que eu vou fazer aqui, né? Eu queria criar alguns headlights aqui para vocês, para a gente poder olhar essa questão e já ter um foco aí, mais ou menos, do que o NEP vai querer. Mulher, idade fértil, né? 28 anos,
ela tem o desejo ali de prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis e gestação. Com a gestação, ela pensa em botar o DIU. Então, ela tem esse desejo. Ela coloca na questão que são múltiplos parceiros, que a sorologia da minha paciente está desconhecida nos últimos 6 meses e faz uso irregular de preservativo. Que ela já usou 2 vezes esse ano o PEPT, que é a profilaxia pós-exposição. E ela tem uma data da última menstruação há 7 dias. Eu acho que o INEP não colocaria isso à toa. Eu acho que ele está querendo dizer que ela não está grávida, tá? Ela tem uma data de última menstruação há 7 dias. Diferentemente se não tivesse essa informação ali. Bom, aí a minha primeira pergunta é medidas de prevenção de ST. Porque às vezes a gente quer responder tudo na primeira questão, mas ele está pedindo para prevenir doenças de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, bora pro gabarito, Beth. Vamos ver se os meninos falaram certo. Olha que interessante, né? Que ele coloca o gabarito ideal e tudo que ele vai aceitar, tá? Então, o uso de preservativo, acho que muitas de vocês colocaram o uso do preservativo, mas ele vai considerar como resposta alternativa. Códon, camisinha de Vênus, outros preservativos, como preservativo feminino. Então, alguém botou o preservativo feminino, o outro botou ali a camisinha. Então, qualquer um desses termos ele vai aceitar. Bom, segunda medida, o teste rápido para as infecções, para as sorologias, né? De HIV, sífilis, hepatite B, antes e depois das exposições. Gente, aqui na hora que vocês colocaram teste rápido, todos vocês colocaram teste rápido, mas tem que especificar, né? Ainda mais que a gente tem 4 testes rápidos na unidade. HIV, hepatite B, C e sífilis, tá? Isso é uma forma de prevenção e principalmente de tratamento precoce de IST. Então, testar antes e depois das exposições, tá? E aí, terceira medida, orientar a profilaxia pós-exposição. Ela já usou 2 vezes nesses últimos 6 meses, mas ela continua sendo uma forma de prevenção de STs, né? Então, também pode continuar fazendo a profilaxia pós-exposição quando tiver uma relação sexual suspeita, sem preservativo, desprotegida, né? Pode fazer também. Como quarta alternativa, então olha que interessante, ele coloca a profilaxia pós-exposição e ele também oferta para ela o quê, gente? A profilaxia pré-exposição. Peraí, é uma moça de 28 anos, né? Vida sexual ativa, tem múltiplos parceiros, ela está dizendo que ela não usa preservativo em todas as relações, ela já usou profilaxia pós-exposição 2 vezes nos últimos 6 meses, ela tem indicação da gente indicar a profilaxia pré-exposição, né? Que é justamente a profilaxia diária, que é todos os dias ela tomar uma medicação para ela não ser contaminada com HIV, tá? Como quinta medida de proteção, ele coloca realizar a imunização contra as hepatites virais, então colocou ali hepatite B, também tem até mesmo a hepatite A também em alguns casos, quando eu tenho muito risco de contaminação, apesar da hepatite A ser orofecal, mas às vezes a gente pode promover a vacinação porque é uma paciente com muito risco ali de hepatite, mas principalmente a hepatite B que está disponível ali no SUS, na unidade, e tem que incentivar ela a vacinar. E também orientar a possibilidade de hepatite HPV, que foi o que a Marcela colocou aqui, que no caso vai ser em serviço privado, né? Porque no serviço público ela já passou da faixa etária. Então, gente, tudo isso vai ser válido aí para o INEP. E ele queria, na verdade, todas essas respostas. Até 4 pontos, sendo 1 ponto para cada resposta padrão ou alternativa de resposta válida e 0,5 para cada alternativa de resposta parcialmente válida. Então, quando Doutora, pode falar. Uma dúvida. Na verdade, não é uma dúvida, eu só achei fora de contexto a relação do teste rápido como prevenção. Uhum. Porque eu fazer um teste rápido e saber que eu não estou contaminada, eu não estou me prevenindo, ou vice-versa. Eu não entendi muito o contexto eles colocarem isso como resposta.
Eu acredito, eu também dei uma refletida sobre isso, sabia? Quando eu estava estudando sobre essa questão. E eu acredito que a gente tem esse conceito de prevenção muito amplo, porque a gente pode falar de prevenção primária, secundária ou terciária, né? E aí, quando a gente está falando de prevenção primária, eu não tenho a infecção mesmo. E aí, no caso, é o preservativo, é o códon, né? É as profilaxias, pré e pós-exposição, e é também a questão da imunização. Eu não tenho a doença, prevenção primária. A prevenção secundária, eu já tenho a doença e eu diagnostico ela precocemente sem sintomas. E aí, como ele fala como uma prevenção inespecífica, sem ser primária ou secundária, eu consideraria a parte de rastreio, de detecção ali, de teste rápido, como uma prevenção secundária. E aí, então, ela entra assim como uma prevenção. Ficou claro? Prevenção secundária, gente, para quem não lembra, eu tenho já a doença, mas eu não tenho sintomas, então eu detecto ela assintomático. Então, eu tenho a doença, eu fui infectada, mas eu ainda não tenho sintomas de HIV, ou de hepatite, ou de sífilis, e aí eu detecto ela precocemente. Isso é considerado uma prevenção secundária. E aí eu acredito que seja nesse sentido. Como ele não especifica prevenção primária ou secundária, rastreio, teste rápido é um tipo de prevenção, é uma prevenção secundária. Tá? Ok, obrigada. Em terminologias. Você conseguiu entender direitinho? Porque é um pouco complexo. Não, sim, eu entendi. Assim, na verdade, eu realmente pensei em algo mais parecido com isso, só que nesse contexto dessa paciente, eu achei que não entraria Posso te esse dar um rastreio. exemplo? Posso te dar um outro exemplo, sem ser IST? Quando a gente fala assim, vamos fazer o preventivo para a prevenção do câncer de colo de útero, a gente não fala isso? Sim, Vamos escolher o Papa Nicolau para a prevenção do colo de útero? Se o meu preventivo tiver alterado, eu já não tenho câncer? Eu estou prevenindo ele? Não estou prevenindo. O que eu estou fazendo? Um diagnóstico precoce. Então, isso é um tipo de prevenção secundária. É uma prevenção de um diagnóstico que ele ainda não foi feito porque ele está silencioso. Vamos fazer mamografia, exame físico das mamas como prevenção de câncer de mama? Eu não estou prevenindo, eu estou detectando precocemente, mas é considerado um tipo de prevenção, essa prevenção secundária. Eu estou prevenindo complicações. Eu não estou prevenindo a doença, eu estou prevenindo complicações. E aí, a prevenção, ela tem esses 3 níveis, primário, secundário e terciário. E aí, todos esses níveis são de prevenção. Como aqui na questão ele coloca, olha, medidas de prevenção de ST, ele está querendo saber tudo. então, tipo, se no caso ela testasse positivo para sífilis, por exemplo, eu estou prevenindo que ela complique, né? Que ela tenha uma possível complicação. Vou tratar, entendi. Perfeito. Sim, rastreio, né, gente? Só para a gente entender as terminologias corretas aqui da preventiva, porque isso cai mesmo, sabe? Essas palavrinhas-chave e tudo mais. Quando eu estou falando a palavra rastreio, eu estou rastreando uma doença que ela não está com sintomas. Porque quando ela está com sintomas, eu estou investigando, tá? Quando eu estou investigando, não tem prevenção. Não tem nenhum nível de prevenção. Eu estou investigando uma doença. Agora, quando eu estou falando de rastreando, a paciente não tem sintomas. Então, eu estou rastreando, então é uma prevenção secundária. Rastreio é prevenção secundária. Fazer teste rápido em paciente com fator de risco, sem sintomas, é um rastreio, é uma prevenção secundária. Imunização, vacina, é prevenção primária. Aqui, ele deu exemplo de prevenção primária. Preservativo, imunização, profilaxia pré-exposição. Ele deu exemplo de prevenção secundária os testes rápidos. Tá? Então, tudo isso é um tipo de prevenção. E isso cai, geralmente, essas terminologias. Tem prevenção primária, prevenção secundária. Quando não fala nem primária ou secundária, ele quer todas as prevenções. Então, é isso. Por isso que a gente usa essa forma de explicar. Gente, vamos colher o preventivo, o exame citopatológico, para a gente prevenir o câncer do colo do útero? Quem está fazendo preventivo faz prevenção ou detecta precoce? Detecta precoce, mas a gente usa a parte de palavra de prevenção, porque eu estou prevenindo que esse tumor
evolua e cause mais complicações. A detecção precoce, e a detecção precoce, no melhor sentido dela, é uma detecção sem sintomas, é um rastreio. E o rastreio é uma prevenção secundária, tá? Então, por mais que dê vontade de vou entrar com recurso, porque prevenção de ST ela já está contaminada, como é que eu vou fazer prevenção com teste rápido? O INEP te responde que prevenção secundária é teste rápido. E é prevenção. Tá bom? Ficou claro, meninos? É uma ótima pergunta, viu? Ficou, doutora. Ficou. Vamos para a próxima pergunta. Caso o paciente deseje fazer o uso de profilaxia pré-exposição, qual será a conduta antes de iniciar a PrEP? Quem sabe me responder essa? Eu botei testagem de HIV, porque se ela já tem, não tem por que fazer PrEP. Botei testagem rápida para outras ISTs, sífilis, hepatite, clamídia, e coloquei, ele pediu três, né? E coloquei também uso de preservativo, junto com a PrEP. Não sei se está certo. O INEP só me deu 1,5 ponto. Ah, você fez essa questão. Qual que é O o seu INEP só me nome? deu 1,5 ponto. Vitor. Vitor. Vitor, ele se colocou. Qual foi a primeira coisa que você colocou aí? Testagem rápida para HIV. Todo mundo consegue entender isso? Sim. E Perfeito, gente. Então, a profilaxia pré-exposição, ela é para evitar que meu paciente contamine com HIV. Para eu ofertar uma profilaxia pré-exposição para alguém, eu tenho que ter certeza que o paciente não tem HIV. Ainda mais essa paciente minha, que ela nem tem as sorologias recentes. Então, sim, eu tenho que fazer a testagem do HIV para descartar a infecção. E aí também eu posso e devo testar outras ISTs, como sífilis, hepatite B, C, clamídia, gonococo, tá? Para a gente ver se ela tem outras infecções que coloquem ela em risco, inclusive dela ter contaminado com HIV também, tá? Então, até aí tá tudo certo, Vitor. Mas o que você respondeu? Uso do preservativo, junto com a PrEP. Por quê, Vitor? Tudo vocês têm que justificar. Por quê? Ah, doutor, o que eu coloquei na prova eu não vou lembrar direito, mas para melhorar, para aumentar a chance de não infecção. Tá, vamos melhorar a sua resposta. A PrEP está protegendo contra qual infecção? HIV. 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 O preservativo protege contra o quê? HIV também, sífilis, Outras gonorreia. ISTs. Outras ISTs. Então é por isso, Vitor, eu vou incentivar ela a usar o preservativo apesar da PrEP, porque não exclui dela ser contaminada para as outras doenças. E pela quantidade de parceiros também, né, doutora? Sim, a PrEP vai estar protegendo ela só do HIV. Então, eu vou fazer o teste rápido dela de HIV, vou fazer o teste rápido dela de outras doenças, porque coloca ela em risco de contaminação de HIV. Vou incentivar ela a continuar usando preservativo, apesar do PrEP, porque não é só porque você está usando PrEP que você pode ter relação sexual sem preservativo. Você precisa continuar usando preservativo porque ele vai te proteger contra as outras ISTs. A PrEP é somente para HIV, tá? Falamos 3, mais o quê? Aí alguém botou aqui, aí o Vitor falou que ele recebeu só 1,5 ponto. Então, cadê o restante dos pontos do Vitor? Alguém colocou aqui função renal e, de fato, tem que solicitar, tá, Vitor, função renal, creatinina nos nossos pacientes, porque a medicação faz alteração de função renal, então se o paciente já tiver uma alteração, é importante ponderar se vai entrar ou não com esse
As sorologias para as hepatites, o Vitor já tinha respondido, sorologias para as outras doenças. Eu tenho que ver, gente, a motivação da minha paciente de entrar para a PrEP, porque é uma medicação diária, tá? Existe a PrEP antes da relação sob demanda. Então, antes da relação, até 72 horas da relação, eu tomo e tenho a relação. É sob demanda. Mas ela só é efetiva mesmo nos pacientes do sexo masculino, né? Os travestis, os homossexuais, mas mais em sexo masculino. Para sexo feminino, né, e para a população geral, a gente indica mesmo a PrEP diária. E eu preciso saber se meu paciente está afim, né? Está motivada a estar tomando uma medicação, né? Que tem seus efeitos colaterais diariamente e está afim de usar corretamente também a PrEP. Então, eu preciso saber isso, tá? Se ela está afim de entrar e usar corretamente a PrEP, ela tem que usar combinado com preservativo, eu tenho que testar para HIV, tem que testar para as outras ISTs, tem que avaliar a função renal e só faltou uma coisa, que é mais específico da PrEP mesmo, que é avaliar o histórico de fraturas patológicas, tá? Por quê? Porque esse medicamento também ele altera a absorção ali de massa óssea e ele predispõe ali fraturas patológicas, então se o paciente já tiver isso, também é contraindicação de entrar. Então, Vitor, o INEP aqui, ele dava 0,5 pontos para cada um do que você trouxe. Então, ele provavelmente considerou 3 itens seus, tá? O restante foi tudo que a gente falou. Tá bom, doutor, obrigado. De nada. Então, é isso, gente. A gente tem o gabarito aí, Beth? Vamos ver. Avaliar a motivação e adesão. Reforçar o uso combinado de preservativo. Por quê? Isso tudo é por quê? Porque ele é efetivo somente para proteção de HIV. O INEP precisa saber que você está fazendo PrEP só para o HIV. Ele tem que saber que você sabe que isso não protege sobre todas as doenças. Que realizar o teste rápido para HIV para descartar a infecção e testar as outras ISTs. E eles falavam que no mínimo 2 tinham que descrever as outras. Avaliar a função renal, fatores de risco para a doença renal e a história de fraturas patológicas. E a última pergunta, gente, é considerando as práticas sexuais da paciente nos últimos 6 meses, quais condições a médica deve investigar antes de inserir o DIU? Teoricamente, repetiria a mesma coisa, investigação de ISTs, de sífilis, gonorreia e cervicites, né? E DIP também, né, doutora? Perfeito. Então, a gente falou algumas, né? Ele falou sobre Para gravidez também. outras ISTs, tá? Então, ele coloca outras ISTs, ele falou aqui. Principalmente, gente, quais ISTs? O INEP quer saber, ó. Eu tô lendo a pergunta, tenho certeza que ele quer saber. Qual IST contraindica inserção de DIU? Gonococo e clamídia. Já me responderam aí. Mais alguma? Tricomonas? Sífilis não tratada Sífilis não tratada. e tem mais uma, esqueci. Tem mais uma. E AIDS, né, no estágio 3 e 4. Então, não estou falando de pacientes que convivem com HIV, estou falando de AIDS, né, de classe 3 e 4, paciente com a doença ativa, tá? A síndrome da imunodeficiência. Essas 4 condições, elas vão contraindicar. Então, a médica deve investigar antes ISTs, porque clamídia, gonorreia, sífilis e AIDS contraindicam o DIU. Mais o quê? Aí alguém escreveu aqui. Doutora, mesmo ele dando lá no enunciado que a menstruação dela é recente, eu solicitaria um beta-HCG? Então, vamos lá. A DUM já é um indicativo que ela não está grávida, tá? O que o manual traz?
que a paciente, na hora de inserir o DIU, no dia, ela pode estar menstruada, que dessa forma ela comprova que ela não está grávida. E se ela não estiver menstruada, ela tem que trazer um beta do dia, para mostrar que ela não está grávida. Aí, como a pergunta está falando assim, considerando as práticas sexuais da paciente nos últimos 6 meses anteriores, que condições a médica deve investigar antes de inserir o DIU? Eu considero que não precisaria do teste de beta-HCG hoje, porque eu não estou investigando antes de inserir. Mas se ele estivesse dizendo que vai inserir o DIU hoje, aí talvez um teste para comprovar. Eu não sei se nessa prova, quem escreveu sobre a gravidez, eles retiraram ponto, porque também não estaria errado investigar gravidez. Mas eu também Dá considero licença, que doutora. deixaram Desculpa cortar. Eles não aceitaram. Eles não aceitaram a pontuação. Eu botei sobre beta-HCG, eles não aceitaram. Eles não Tá. tiraram ponto, eles só não aceitaram. Eu acho que não é a pergunta, não é a resposta certa, tá? Porque a inserção não é agora, né? Ele está ali orientando e vendo se ela tem critério de elegibilidade para botar o DIU. Se tivesse hoje inserindo agora, ela tem que ter um comprovante que ela não está grávida. Então, ou ela está menstruada no dia, ou ela tem um beta-HCG do dia. Ou um teste rápido também, tá? O manual ele também considera o TIG, teste imunológico de gravidez do dia, feito na unidade. Essas 3 medidas para você colocar o DIU. Ou a pessoa está menstruada, teste imunológico de gravidez, ou o beta-HCG do dia. Para inserir agora. Mas eu entendi da pergunta que é um critério de elegibilidade para ofertar o DIU para ela, né? E aí, eu tenho que excluir gravidez? Tem, mas ela tem uma DUM recente, então não é uma suspeita minha agora, diferentemente se ela tivesse uma DUM desconhecida. Então, eu, como banca, se você coloca a parte de excluir gravidez, não está errado de você, né? Porque você quer verificar isso, para você não foi suficiente a DUM, mas eu também não te pontuo, porque não é a resposta que eu considero adequada para critério de elegibilidade, tá bom? Eu acho que é por isso que eles não te deram um ponto, mas eles também não descontaram um ponto, entendeu? Eu, assim, sendo muito criteriosa também, né, pensando como banca e pensando como manual da inserção do dia de cobre, ele coloca que no dia da inserção, eu tenho que ter certeza, porque pode mudar, né, gente? Nessa avaliação de elegibilidade agora, até o dia que ela for inserir, pode mudar. Então, no dia da inserção, ou tá menstruada, ou beta-HCG, ou teste imunológico de gravidez, tá? Então, antes de inserir o DIU, essa médica tem que avaliar o quê? Se ela não tem essas 4 condições que a gente conversou, sífilis não tratada, clamídia, gonorreia e AIDS, estágio 3 e 4. Então, eu tenho que fazer teste rápido, né, de sífilis e HIV, e tem que fazer um exame especular ali. Passo o espéculo e ver se não tem corrimento cervical para classificar como gonorreia e clamídia. Aí alguém colocou DIP. E DIP também é outra condição que contraindica o DIU. Pensem, gente, eu estou colocando um dispositivo intrauterino. E aí eu estou colocando um dispositivo intrauterino, estou passando pelo canal cervical e estou pegando clamídia e gonorreia e enfiando lá dentro do útero, então meu paciente vai ganhar uma DIP. Ou meu paciente já está com uma doença inflamatória pélvica e aí eu enfio um dispositivo intrauterino ali dentro. É uma catástrofe. Então, indicação de contraindicação, na verdade, de inserção de DIU em doença inflamatória pélvica aguda ou aquela doença inflamatória crônica que não tratou, a gente já fez tratamento e ela ainda continua ali, eu não faço inserção de DIU. E aí, o manual ele traz que para a gente fazer uma síntese disso, a gente contraindica o DIU para quem teve uma DIP nos últimos 3 meses. Aí o Caio pergunta: ultrassonografia deveríamos solicitar também para vermos se tem alguma malformação? Aí alguém que está escrito iPad falou: também pensei nisso. Qual que é a questão, Caio? O manual até traz que malformações uterinas
né? Principalmente útero bicorno, útero septado, se tiver uma intensa estenose cervical que não consegue progredir o DIU, de fato são contraindicações. Ou quando tem, sabe o quê? Um mioma, né? Um adenomioma uterino submucoso que desconfigura a anatomia do útero, contraindica um DIU. Mas o manual não traz ultrassonografia antes da inserção como protocolo. O que ele traz é o seguinte: você vai inserir. Você não tem nenhuma dessas contraindicações que eu falei, né? De STs, de DIP, de corrimento mucoporulento. Você vai lá inserir. Se o paciente tiver uma estenose cervical importante, não vai progredir o DIU. Então, você vai interromper e vai falar, olha, não está progredindo. Se o paciente inseriu, você não conseguiu soltar o DIU, retiro e fala, não consegui soltar o DIU, alguma coisa aconteceu. Eu inseri, coloquei o DIU, em 1 a 2 semanas o DIU expulsou, ou seja, na tentativa de inserção sem sucesso ou nas inserções com expulsão recente, ultrassom, e aí você vai configurar se existe alguma malformação, e aí você contraindica depois. A não ser que já tenha sido uma malformação conhecida. Apesar de haver, resumidamente, apesar de existir contraindicação de alterações anatômicas uterinas, o Ministério da Saúde não preconiza ultrassonografia antes da inserção para eu verificar isso. É mais ali na hora da inserção mesmo, tá? De nada, Caio. Aí outras contraindicações que não contemplo aqui do caso, mas que eu lembrei aqui de falar, né? Se a gente estiver pensando ali em inserção de DIU pós-parto imediato, eu não posso ter febre no trabalho de parto e nem ruptura de membrana por mais de 24 horas por risco de infecção. Não posso inserir o DIU, eu posso inserir o DIU após um aborto, mas eu não posso inserir o DIU após um aborto infectado. Eu não posso inserir o DIU em casos de hipotonia pós-parto, né? Então, pós-parto imediato, estou com aquele útero que não se contrai, hemorragia ou retenção placentária. Eu não posso inserir DIU em casos do paciente usar anticoagulantes ou distúrbio de coagulação, porque geralmente ele aumenta sangramento. E, por fim, a Mel perguntou, o câncer de colo de útero contraindica a inserção do DIU. Tá? Então, essa paciente nossa, eles falam que ela fez um preventivo há 6 meses que não tinha alteração, então ela não tem essa contraindicação. Ela não está grávida, então a gente não tem essa contraindicação. Ela não fala nada sobre o uso de anticoagulante, sobre medicamento, então a gente não tem essa contraindicação. E aí eu preciso investigar presença de STs, preciso investigar doença inflamatória pélvica e cervicite. Então, assim, em síntese, o que a gente faz, né? Uma consulta na prática, tá, gente? Só para vocês visualizarem acontecer o que tá pedindo nessa questão. A paciente vem falando aqui, ó, consulta, ela tá falando para mim que tá com relação sexual desprotegida, me contou toda essa história que essa paciente me contou. Nessa consulta, então, eu oferto meus testes rápidos para essa paciente, que já é o meu gabarito número 1, porque eu tô falando para ela que, então, ela tá com risco de ISTs e eu ofereço para ela os testes rápidos, eu ofereço para ela orientação sobre preservativo, eu oriento sobre profilaxia pré-pós-exposição, eu oriento sobre sempre fazer teste rápido depois de relações sexuais desprotegidas, né? E eu oriento sobre vacinação de hepatite B e HPV. Continuando essa conversa dessa consulta, eu também vou conversar com ela sobre por que você não faz, então, a profilaxia pré-exposição. E aí eu vou ver sobre ela, sobre a adesão, sobre a motivação dela. Eu explico para ela que a dosagem é diária, eu vejo se ela tem fratura patológica, eu vejo como está a função renal dela, eu oriento para ela como que funciona e que ela precisa fazer teste rápido de HIV e das outras sorologias, que é uma coisa que eu já tinha ofertado para ela por conta da exposição dela à relação sexual, mas também para ver se ela está elegível ao PrEP e explicar que ele vai proteger só em relação ao HIV e não protege em relação às outras doenças.
E já aproveitando que a senhora já está aqui e você já está querendo fazer o uso do DIU, a gente tem que investigar se você tem alguma contraindicação, que é, de novo, esses testes rápidos que a gente vai fazer, HIV e sífilis, principalmente, que é o que contraindicaria a inserção do DIU que a senhora está com vontade de inserir. E a gente também precisa fazer aqui um exame especular para saber se tem clamídia ou gonorreia ou qualquer secreção mucopurulenta cervical que vai também contraindicar. Aproveitando que você já está aqui nessa posição ginecológica, eu faço ali uma palpação, faço ali um toque vaginal, palpo anexo, faço ali a manobra para ver se tem ali aquele grito de Douglas, né, do fundo de saco de Douglas, e descarto o DIU. Descarto a DIP. Dito isso, você está elegível. Quer colocar mesmo DIU? Quero. Aí eu explico o que faz, marco o dia da inserção e nesse dia eu peço o teste rápido de gravidez. É assim que funciona visualmente a consulta dessa questão aqui do INEP. Vamos para o último gabarito, Beth? Considerando as práticas sexuais da paciente nos últimos 6 meses anteriores à consulta, que condições a médica deve investigar antes da inserção do DIU? Presença de clamídia, gonorreia, sífilis não tratada e HIV, foi o que a gente falou. Tá vendo? O INEP quer que vocês falem, eu vou ter que investigar IST. Qual? Porque hepatite B não contraindica, gente. Hepatite C não contraindica. Então, é sífilis não tratada e AIDS, tá? E clamídia e gonorreia por conta da infecção cervical. Doença inflamatória pélvica nos últimos 3 meses e qualquer cervicite, né? Porque às vezes eu não sei se é clamídia ou gonorreia ali na consulta, mas tem uma cervicite mucopurulenta atual, também tá contraindicado o DIU. Aí, como alguém aí falou que eu não peguei o nome, mas eu coloquei teste de gravidez, eles não me deram ponto porque não era a pontuação, mas eles também não descontaram. Então, na dúvida, assim, né, se alguém colocou, realmente não é, a não ser, gente, que ela não tenha falado de DUM, tá? Ou que fosse o dia da inserção. Aí sim, tem que excluir gravidez. Alguma dúvida aí do que a gente falou desse cenário? Esse é um cenário bem clássico, assim, de preventiva, né? E aí eu acho que como ensinamento desse cenário, a gente pega aí essas contraindicações, ele viu que é um cenário que ele pediu PREPT, para saber se vocês, candidatos, sabiam o que era PREPT e para qual doença que faz, né? E é um cenário, gente, que pegou muita gente nessa questão de prevenção primária e secundária aí que a colega trouxe sobre os testes rápidos, né? Então, a gente precisa saber que na terminologia, rastreio, teste rápido, sem sintomas, é um tipo de prevenção secundária. Diferente de paciente falar assim, nossa, Sabrina, eu tô com uma úlcera genital que não coça, não dói, ela é única. Aí eu, na minha cabeça, falo, será que é sífilis? Vou fazer um teste de sífilis. Isso é investigação. Isso não é prevenção primária mais, tem sintomas. Agora, se o paciente está sem sintomas nenhum, eu só entendi a história dele, entendi que ele é de risco, ofertar teste rápido é, sim, um tipo de prevenção. Tá? Gente, consegui trazer um pouco mais de clareza aí para a preventiva? Foi proveitoso? Alguém tem alguma dúvida? Me estendi muito? Ai, que bom. Então, acho que é isso.